Meus irmãos e amigos, estamos de volta para mais uma aula de introdução bíblica, Pentateuco. Falamos diretamente do Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit, aqui no sul de Minas, no sul capixaba e zona da Mata Mineira. Há 25 anos estamos aqui difundindo a palavra de Deus, tendo formado nesses anos já mais de 500 pessoas aqui nessa região. Estamos com a nossa aula de introdução bíblica 1, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5 livros que estamos estudando aqui. E nós estamos trabalhando então agora, depois de ter trabalhado até o capítulo 12, fizemos nas aulas passadas Abrão e Abraão, não é isso? Depois fizemos Isaac, vamos fazer hoje Jacó. Aí fechamos o livro, já faltando só José, né? Chegamos no capítulo 50 de Gênesis. Então dá aqui um resumo da história de Jacó. Jacó, o nome já diz, Jacob, suplantador, né? Ele levou esse nome, por quê? Porque ele ao nascer, a mãe dele teve gêmeos, né? Então ao nascer estava tentando segurar no calcanhar do Esaú, que era peludo. Daí o nome Jacob, enganador, né? E o nome acompanhou ele mesmo. A palavra aparece 374 vezes na Bíblia, sendo 352 no Velho Testamento. Só em Gênesis tem 159. Praticamente mais da metade está em Gênesis, né? 160, 320, quase a metade. E 22 vezes só no Novo Testamento. E o Jacó, a história dele é o seguinte: o Isaac, depois casou com Rebeca, orou 20 anos para ela dar à luz. E ela deu à luz então gêmeos. Nasceu o primeiro, Esaú, peludo, e nasceu o segundo, Jacó. A Bíblia não conta muito detalhe dele nesses períodos iniciais aí. Fala que ele era varão simples e habitava em tendas. Mais ou menos quando ele tinha uns 20 anos, segundo a cronologia de Jasher, o livro do Justo, ou de Usher. Eles tinham mais ou menos 20 anos quando aconteceu aquele episódio do Esaú chegar do campo com fome e pediu para dar a ele um guisado de lentilha. Ele falou assim: não, eu te dou, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. A primogenitura era porção dobrada de tudo, era o becorate. Tudo que tinha o pai dobrado, divisão era em 3 partes: 2 para o primogênito, 1 para o outro. Então a Rebeca já tinha profecia dizendo que o menor seria superior ao maior, e ela quer ajudar Deus. O Jacó também começa ajudando Deus. Ele compra o direito de Esaú. Esaú não está nem aí para isso, foi profano, dizia lá no Novo Testamento. E então, um guisado de lentilhas, ele comprou o direito. E enganou depois. A Rebeca fez com que enganasse o velho Isaac, que estava com 100 e poucos anos, né? E então ele pega o direito da bênção da porção dobrada. Depois ele é mandado para Padã Arã, porque o irmão dele ameaça matá-lo. Esaú diz: papai, se o papai morrer, eu mato esse cabra. O Esaú casa com 2 meninas por ali. A mãe dele fala: Isaac, meu marido, eu estou muito triste que essas meninas do Esaú arrumou aí, meninas dos Heteus. Eu queria que casasse Jacó com meus parentes lá em Padã Arã, lá onde mora o Betuel. Lá agora tem o Labão, meu irmão, tem as meninas lá. E aí então a Rebeca convence o Isaac a mandar o Jacó para lá. Ele vai, passando ali pelaquela região onde tinha uma cidadinha chamada Luz, mas não é luz essa luz que você fica pensando aqui não. A palavra luz no hebraico quer dizer amendoeira. Tinha umas amendoeiras por ali. Naquele lugar ali, chegando à noite, ele arruma uma pedrazinha, deita ali, tem um sonho, vê uma escada subindo, ligando o céu à terra. Naquela escada, anjo sobe e desce, e parece Deus para ele, faz promessa a ele, e dizendo que ia abençoar proficuamente e tal, e não ia deixar até cumprir nele a palavra dele. E ele então levanta de manhã cedo e fala assim: como tenebroso esse lugar, quão importante, quão interessante. Isso vai chamar aqui casa de Deus, Betel. E ele faz um voto a Deus, dizendo que se Deus abençoar ele e dar ele alimento, vestido, vida e tudo, o dia que ele voltar ali, ele daria dízimo de tudo. Então ele fica lá, chega lá na casa do parente dele, ele começa a trabalhar para eles, né? Labão, que é irmão da mãe dele. Esse Labão, então, a mãe dele, esse Labão tem 2 filhas, que segundo diz a tradição, são gêmeas. Por isso é que na noite que ele foi receber, o Jacó foi receber a Leia, ele acabou pensando que era a Raquel. Evidentemente que eram gêmeas, parecidas muito com a outra, né? A diferença era pouca, só que a Leia tinha uma diferença nos olhos. Isso a Bíblia diz. E Raquel muito formosa, muito bonita. E o certo é que ele trabalhou 7 anos para ter Raquel, e o Labão espertamente deu Leia. Falou: não pode dar a mais nova antes. E aí ele vai trabalhar mais 7 anos,
mas já possuindo as duas. Tem uma lua de mel de 7 dias com a primeira, que é Leia, e acabou a lua de mel de Leia, já começa com a lua de mel de Raquel, e mais 7 dias. E trabalha agora mais 7 anos. Então, durante esse período agora, começam a nascer os meninos, Rubem, Simeão, Levi e Judá. E a primeira Leia tem esses meninos. Então, a partir de, diz a história, mais ou menos fazendo as contas aqui de volta, se você fizer as contas de ré, lá com José chegando no Egito, quando Jacó chega lá tem 130 anos, José 17, quando vai fica 13, quando ele é governador tem 30. Se você fizer essas contas da matemática aí, você vai descobrir que o Jacó foi para Padã Arã com 77 anos. O Jacó foi para Padã Arã com 77. O Isaú casou com 40, depois ele ficou mais uns tempos por ali, e eles eram gêmeos, né? Então, com 77 anos, ele chega lá em Padã Arã e sai de lá com 97, que aí fica 20 anos lá. Ele serve ao Labão 14 anos pelas duas mulheres e mais 6 anos ele faz salário. E o Labão é tão esperto que está pior que a CLT, né? Durante aqueles 6 anos mudou o salário dele 10 vezes. Cada dia inventava um salário para ver se ele não conseguia ficar rico. Mas Deus abençoou de tal maneira que ele ficou muito rico, muito mais rico que o Labão. Então, depois nasceu os meninos. Primeiros meninos são os meninos de Leia, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Aí a Raquel fica ciumada, né? E manda a serva dela, Bila, que é a concubina de Jacó. Quando casou, cada um levou uma. Leia levou Zilpa e Raquel levou Bila. Aí colocou a Bila dormir com ele, teve 2 meninos, Dan e Naphtali. Aí a Leia ficou enciumada, mandou a Zilpa dormir com ele, teve Gad e Aser. Aí depois a Leia volta, na troca do Rubem traz as mandrágoras do campo, a Raquel fala, me dá as mandrágoras para mim, que eu deixo ele dormir com você. E aí então tem Isacar, Zebulon e Diná. E depois encontra o último menino que nasceu, José. Quando nasce José, completa os 14 anos do pagamento das duas mulheres. Aí ele quer vir embora. Aí o Labão fala, não, fica mais um tempo aqui. Ele fica mais 6 anos. Então, quando o Jacó vem embora fugindo de Labão, o José tem 6 anos. E aí, como teve algumas mulheres, umas mulheres teve os meninos próximas das outras, a gente pode entender que teve vários meninos. Isaac abençoa Jacó, mais ou menos Jacó, quando Isaac abençoa Jacó, ele está com mais ou menos 63 anos. Isaac está com 103 anos. Quando ele vai para Padã Arã, ele está com 77 anos. Isso é conta de Gênesis 28:5 e de Gênesis 27. Isso é bíblico. O Isaac está com 137. E aí, Jacó nasceu no ano 2108, da fundação do mundo, e faleceu no ano 2255. Faleceu com 147 anos. Chegou no Egito com 130. Viveu lá ainda mais 17. Então, os meninos de Jacó nasceu assim, ó. Na casa com Lia tem, então, o Rubem num ano, Simeão no outro, Levi no outro e Judá no outro. Naquele mesmo ano, a Bila, que é a concubina de Raquel, já tem, no mesmo ano, ele tem 3 filhos. Tem um com Lia, que é Judá, um com Raquel, que é Bila, e depois, no ano seguinte, já tem outro com Raquel, 2, o Dan, né? Depois, Naphtali, no ano seguinte, Zilpa, e aí Lia entrega Zilpa para ele gerar filho, aí vai ter mais o Gad e o Asa. O certo é que no período de 7 anos, ele teve esses 12 meninos, incluindo a Diná, né? No período de 7 anos. E então, vamos continuando aqui. Jacó, então, já teria 84 anos de idade. Foi para lá com 77, né? 84 serviu primeiro, mais 84 com 7, 91 anos de idade que ele vai ter. Enquanto que ele e Raquel teriam 29. Elas eram muito novas, essas meninas, né? Quando casaram. Quando casaram, elas bem novas. Como também era muito nova a Rebeca, né? Tinha de 10 a 15 anos de idade. A Lia tinha olhos tenros, Raquel era formosa, mas parece que eram gêmeas, né? Isso é o Talmud que diz a tradição judaica. Porque como é que ele ia dormir enganado com a mulher, né? Então é meio difícil entender isso. Então, os descendentes de Leia são perenes, de Raquel são passageiros. Sabemos que todos nasceram nos 7 anos, porque poderia ter várias mulheres ao mesmo tempo, né? Ele tinha 4 mulheres, então, ao final da história, quando Jacó está voltando embora, o José tem 6 anos. Depois o Benjamim nasce, Jacó tem 100 anos. Ele saiu de lá com 91. Só que é interessante que ele, na fuga dele, quando ele resolve fugir, Raquel cata os terafins, ela rouba os terafins. O que eram os terafins? Terafim eram uns ídolos pequenininhos, de barro, né? Igual essa candeiazinha que eu trouxe de Israel aqui, ó. A de Israel de barro. E dentro dela ficavam os documentos da posse da terra.
ela achou que foi vendida, né? Porque trabalhou 14 anos para ter as meninas e não deu nada a elas. Então ela achou no direito de roubar o serafim. E o Labão vem muito brabo com o pessoal dele, chega no Monte de Gileade e fala que eles roubaram os terafins. E Jacó, sem saber, fala assim: morra quem estiver com esses terafins. Por isso a maldição pegou, né? Raquel morre depois, antes de chegar em Betel. Em caminho de Efrata, ela morre. Porque houve uma palavra de Jacó que era superior a ela, a autoridade sobre a vida dela, dizendo que morra quem estivesse com os terafins. Então faz aquele pacto em Gileade ali, né? E depois tem o episódio de Manaim, quando ele vai descendo ali, encontra com os anjos de Deus. Aí tem anjo de Caiã, tem o exército dele com o exército de lá, ele dá o nome de Manaim. Daí o nome, 2 acampamentos. Manaim não é acampamento de anjos, é 2 acampamentos. Manaim, dual, 2 acampamentos. Aí o episódio do Vale do Jaboque, quando ele luta com o anjo e vence, o nome dele sai de Jacó e vira Israel, que luta com Deus. Ele encontra com Esaú com mais 400 homens, né? Dali eles combinam, dão um presente muito bom ele de muito gado, mais de 400 cabeças. Ele segue descendo para Sucote, depois chega em Siquém. Em Siquém tem aquele episódio com Diná, ela é deflorada. A gente faz as contas aqui e vê que ele ficou mais ou menos 2 anos ali em Siquém. A Diná teria mais ou menos de 8 a 10 anos de idade. É um crime até hediondo, né? Isso aí, porque menor de 14 anos é vulnerável. Então é um episódio terrível. Por isso Simeão e Levi fizeram aquela ruaça lá e mataram quase todo mundo, saquearam a cidade, matou a morca, a tropa dele, acabou com tudo. Porque realmente foi um crime hediondo. Ele volta então em Betel, antes disso morre Raquel, nasce Benjamim, ele faz um altar ali. Nesse ínterim, o Rúben já está aí com seus 15 anos, 16, 17, sobe no leito com Bila, que é concubina, macula o leito, né? Depois vai perder a primogenitura por causa disso aí. O Simeão e Levi perdem a primogenitura também por causa da matança de Siquém, acaba ela ficando com Judá. Então ele volta a Manre, até que enfim que chega no Isaac. Isaac vai morrer com 180 anos. Ele desceu o Egito com 130, o Jacó, né? 66 almas que ele tinha, e morreu com 147 anos, ficou 17 anos no Egito e profetizou no finalzinho a benção dele lá, para todos eles, né? Mais ou menos ali, com os seus, quase quando ele estava morrendo, ele faz então essa reunião e profetiza para cada filho dele, e mostrando que Ruben não seria mais o primogênito, nem Simeão e Levi. Seria Judá agora, de onde viria o Salvador, onde viria o Senhor Deus, né? Então a história é essa daí, um encontro de Jacó e de Isaac. 3 anos após sair de Padã Arã, nasce Benjamim, né? Ele vem permanecer vários meses por ali, antes de chegar no pai dele. Aqui, dessa forma, um sentimento de vingança maculou o leito, eu já falei sobre isso. E então aqui, depois ele chega depois de 4 anos. Ele gasta 4 anos para sair de Padã Arã e chegar a encontrar com o pai dele. Passa naquelas cidades que você acabou de ver. E aí vai começar a história de José. Nós falaremos no outro episódio. Um abraço, até mais.